Pois bem, meus queridos investidores, chegou o dia da gente fazer a atualização da carteira do canal e falar também sobre a esquecida Gerdau. Sai o resultado do segundo trimestre de 2024, desanimadoras, mas a gente vai tentar bater um papo aqui sobre todas as questões que permeiam esse lance dos impactos do mundo exterior da China nas nossas empresas de metalurgia e siderurgia, tá? Começando aqui primeiro rapidinho com a atualização da carteira do canal, onde a gente criou uma regra de investir toda semana R$50, desde a última semana de agosto de 2023 até essa presente data. Então está quase completando um ano investindo sem cessar os R$50 toda semana. A gente já está acumulando R$3.189, com um crescimentozinho ali de algumas ações que valorizaram. Então, se a gente dá uma olhada nos nossos rankings, o que a gente tem de empresas investidas para a nossa carteira de dividendos, para essa carteira que é de cunho previdenciário, de cunho de recebimento de dividendos, para daqui a 10, 15, 20 anos nós podermos usar esses dividendos para poder custear a nossa própria existência. É diferente da carteira de small cap que a gente tem no canal também, que breve vai sair vídeo, mas já tem vídeo que você pode clicar aí no canal e degustar as empresas small caps, tá? Tem carteira no exterior também, mas vamos aqui nos nossos rankings. O que nós temos? Nós temos de empresas investidas hoje: Alupar, Klabin, Auren, Banco ABC, Gerdau, Sanepar, Caixa Seguridade, Raizen e Unifique. Então, essas empresas visam criar um caráter mais protetivo para a carteira, com alguns segmentos que a gente chama de segmentos perenes, que são segmentos que a gente necessita eventualmente no nosso dia a dia. Todo mundo precisa de energia elétrica, água tratada, utilizar serviços financeiros, precisa utilizar a internet, precisa comprar produtos para construção, metais, precisa de papéis e embalagens com a parte de celulose. Então, a gente cria esse ambiente onde a gente faz essa carteira mais protetiva com esses itens básicos, né? A nossa carteira vem pagando já, né? Apesar de ser um produto mais futuro, ela vem pagando dividendos de forma constante, quase que mensal, né? Só não pagou em abril, e esse mês ela está previsto ali de Klabin, Caixa Seguridade e Gerdau com pagamento de dividendos. Desde o início da carteira até hoje, então menos de um ano, a gente já recebeu R$89 de proventos. E tende, a cada ano que passe, isso multiplicar cada vez mais, criando o efeito bola de neve. A divisão básica da nossa carteira está mais puxada para o segmento de energia elétrica por dois fatores. Primeiro, que a gente tem duas empresas de energia elétrica, que é a Alupar e a Auren. E segundo, porque nós pegamos muito bons preços em Alupar e Auren, então fui aportando mais nessas empresas no decorrer do ano. Mas claro que também a gente tem em segundo lugar papel e celulose com Klabin, depois o Banco ABC, que estava lá embaixo. A gente veio subindo essa posição para criar esse mecanismo protetivo, para a gente tentar tirar um pouquinho de empresas cíclicas das primeiras posições, né? Para uma carteira mais saudável, perene, onde você não quer dor de cabeça, você não deixa ativos cíclicos que são commodities, né? Tipo Klabin, tipo Gerdau, tipo Raizen, nos primeiras posições, porque isso vai mexer muito com o patrimônio e alguns investidores se sentem mais incomodados. Então, eu criei esse mecanismo mais protetivo investindo em ações de energia elétrica que tem esse caráter mais perene. Está demarcada a siderurgia porque foi o aporte da semana. A gente comprou 5 açõezinhas da empresa Gerdau. Sobrou um pouquinho de dinheiro, eu acabei comprando aqui Sanepar porque eu não ia deixar o dinheiro parado na corretora, mas foram só 2 ações, tá? Então a gente fez um aporte maior dos nossos aclamados R$50 na Gerdau, tá, pessoal? Então, falando um pouquinho da empresa Gerdau, para a gente reforçar a nossa tese de investimento, ela vem com o acumulado do ano com a queda de quase 7%, 6,59% mais precisamente. E é interessante que ela vem nesse caráter cíclico, que hora ela sobe um pouquinho, hora ela desce. Quando ela desce, a gente faz o aporte. Quando ela sobe, a gente dá uma segurada no aporte. E assim a gente aproveita para criar um preço médio bem interessante. Está tão interessante que a própria Gerdau está recomprando as próprias ações. E isso, para o nosso lado, é interessante porque ela diminui o número de ações circulantes. Então, a nossa participação dentro da empresa melhora um pouquinho. Então, a Gerdau, ela é, sim, a maior produtora de aço brasileiro que está presente em mais de 6 países.
totalizando 7 países, né, pessoal? Então ela tem 2 minas de minério de ferro para extrair a sua própria matéria-prima, ela tem ali mais de 30 mil colaboradores, 11 milhões de toneladas de sucata sendo feitos novos aços especiais com essas sucatas, e ela vem agindo ali, Canadá, Estados Unidos, México, Peru, Uruguai, Argentina e aqui no nosso Brasilzão. O interessante de analisar também a evolução da empresa com o passar dos anos perante o seu EBITDA, ou seja, a sua capacidade de geração de caixa, vem migrando aos poucos, saindo um pouquinho só da dependência do Brasil, migrando lá para os Estados Unidos, onde tem se investido muito e construído várias empresas da Gerdau lá para poder reciclar as sucatas, para poder fazer os aços especiais, para poder otimizar a venda lá no próprio país e com isso receber uma receita em dólar. Então, apesar de brasileira, Gerdau tem muito do seu capital em dólar, e isso é um jeito indireto de você investir no exterior, só que quase ninguém fala sobre isso, né? Então os aços especiais são interessantes, são um produto de maior valor agregado da Gerdau. Ele tem uma estrutura bem interessante, utilizado ali em 75% no setor automotivo e 25% no não automotivo. Então, a maioria das peças de carro são utilizadas para esses aços especiais, que são as barras de seção quadrada, as barras circulares, os arames e os fios, máquinas, para fazer esses componentes que a gente utiliza nos nossos veículos. Então, a gente vai consumindo de forma cíclica esses aços especiais, porque cada vez mais a gente está utilizando ali os automóveis de forma geral, né? Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma construção de vergalhões para usar na construção civil, de bobinas de aço plano, né? Tem também os fios máquinas, os perfis estruturais e as chapas. Quando eu era projetista de estrutura metálica, eu utilizava só estrutura da Gerdau, que era uma das melhores tecnicamente falando. Então, um material de muita qualidade, tá, pessoal? Na América do Sul, ela também produz os mesmos materiais, que é utilizado também 20% na construção, 70% em lojas de distribuição para o varejo em geral e 10% na indústria. Com a soma das suas receitas, com o passar dos anos, a gente percebe sim essa ciclicidade que essa empresa é pelas suas receitas e mais ainda pelos seus lucros. Olha como ondula essa linha amarela que você está vendo aí, 2021 mais lucro, 2022 menos lucro, 2023 sobe de novo, mas cai no mesmo ano. Então, essa ondulatoriedade mexe muito com os números da empresa e isso incomoda alguns investidores. Então, a Gerdau não é uma empresa amadora para se começar a investir por conta dessa ciclicidade. Então, vamos ver momentos onde vai ser um lucro absurdo e hora vai ser ali um lucro bem mínimo, como está neste segundo trimestre de 2024, onde ela teve uma queda nas suas vendas, uma queda nas suas receitas, queda no seu EBITDA, queda de quase 60% no lucro líquido. Porque, ora, lucro líquido do segundo trimestre de 2023 foi 2 bilhões 143 milhões, passou-se só para 945 milhões. A gente vai entender o porquê que isso aconteceu, tá? A única coisa que melhorou aqui um pouquinho foi a receita líquida de um trimestre para o outro. Então, do trimestre passado para esse, ela conseguiu aumentar um pouquinho as suas receitas, mas mesmo assim as vendas foram quase iguais, com menos 0,% de crescimento, né, ou de decréscimo. Então, uma empresa que sofreu bastante neste ano e está sofrendo bem, né? Se a gente olha aqui parte dessa receita, que aumentou em comparação com um trimestre ao outro, mas diminuiu de um ano para o outro, 9%, foi impactado principalmente pela desvalorização do real frente ao dólar. Então, isso mexeu muito com os números da empresa, ela conseguiu receitar menos. Então, a gente observa que no Brasil ela tem essa queda constante das suas receitas, na América do Norte conseguiu reverter no último trimestre, então isso deu uma salvada na empresa. Em aços especiais também no último trimestre ela conseguiu reverter um pouquinho, mas se compara com o ano passado foi pior. E as suas receitas também aqui na América do Sul também tiveram esse aumento de um trimestre para o outro, mas de ano a ano a empresa sofreu bem. Então, em termos de receita líquida, o que acontece? A empresa, ano passado, foi melhor,
mas do início do ano até agora, comparando só esse ano, ela conseguiu dar uma recuperada, tá? Isso também tem alguns planos ali para o futuro. O que impactou um pouco das suas receitas, com essa receita líquida menos 9% comparada ano a ano, foi o custo das suas vendas também. Apesar da desvalorização do real frente ao dólar, aumentou-se as despesas com as vendas e isso impactou no seu lucro bruto e acaba impactando no lucro líquido também. Então, algumas despesas com vendas e despesas administrativas impactaram nesse resultado. Quando a gente olha a capacidade de geração de caixa dessa empresa, que é um fator muito importante, ou seja, o EBITDA e a margem EBITDA ajustada, a gente vê que no Brasil, queda forte do seu EBITDA, da sua capacidade de gerar dinheiro. Queda forte também na parte da América do Sul, América do Norte também vem em queda. Só os aços especiais, que conforme eu disse anteriormente, que tem um valor agregado um pouquinho maior, que teve uma leve subida ali. Então a empresa está sendo bastante marcada, tá? Se a gente observa por essas questões todas, a gerência vem modificando a empresa para que as suas receitas sejam com maior participação lá no exterior. Então a gente vê que no segundo trimestre de 2024 a participação foi de 51,8% na América do Norte de EBITDA. Agora, a participação das vendas também. Então teve esse aumento do EBITDA por conta de ter aumentado aqui para 35,3% essa participação das vendas e também dos aços especiais, que aumentou-se um pouco em comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa vem sofrendo assim, e eu já disse isso em alguns outros vídeos, por conta das excesso de aço que tem na China e pela menor capacidade de crescimento que a China vê daqui para frente. Então isso deu uma estagnada nos produtos dele, então a China começou a exportar bastante desse aço de uma forma muito barata, inclusive penetrando com aço aqui no Brasil. Então o aumento da importação do aço chinês dentro do Brasil fez as vendas de Gerdau diminuírem e ficarem capengando. Então, agora, com as novas propostas de implementação de uma alíquota específica de importação, ou seja, limitar a quantidade de aço chinês que chega no Brasil, isso vai se refletir melhor no terceiro e quarto trimestre, porque foi uma decisão que foi tomada de maneira recente. Então, não deu tempo ainda de se vender mais aço, porque, afinal de contas, a importação está limitada, tá, pessoal? Então, tende a ter uns valores melhores no futuro. De qualquer forma, mesmo tendo essas quedas nas suas receitas e lucros, um ponto muito importante que tem Gerdau é que ela não tem praticamente quase que dívida nenhuma, né? Dívida líquida por EBITDA, 0,5, com 6 meses de lucro, ela paga tudo que ela deve e ainda tem caixa, 6,6 bi de caixa contra 5,9 de dívida líquida. Então ela tem dinheiro sobrando se ela quiser quitar todas as suas dívidas, mas isso não é tão conveniente no mundo dos negócios, tá? Hoje, você pagando R$10,06 por Gerdau, você estaria levando uma empresa que te entregou nos últimos 12 meses 14% de dividend yield, um PL de 5,97, ou seja, R$1.000 hoje, daqui 6 anos já está quitado os seus investimentos e retornado para você tudo que você investiu em Gerdau. Uma empresa gigantesca sendo negociada a metade do seu valor patrimonial, é praticamente quase de graça isso aqui, o seu EBITDA de 1,5. Então, é uma empresa que está ali sendo marcada muito pelo mercado. A atratividade bastante nesse preço. Claro que não é recomendação que você vá lá e compre as ações de Gerdau, porque, como eu já disse, é uma empresa muito cíclica, de certa forma mais arriscada, mas cabe a você tomar as suas próprias decisões, porque, afinal de contas, você já é um adulto ou adulta. Dívida líquida baixa, como eu já disse. Mesmo assim, com essa queda nos seus lucros, essa ondulatoriedade, quando você tira uma média dos últimos 5 anos de crescimento composto, 16,8 nos lucros, né? Apesar de todas as dificuldades. Um ROI meio baixo, né, pessoal? 9,25, mas é uma empresa que vem mostrando ali um certo crescimento dentro das suas próprias dificuldades, né? Mesmo assim, é uma empresa que vem, de certa forma, bonificando o acionista com o pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, recompra de ações. Só para você ter uma noção, agora, em agosto, será pago, dia 21 de agosto, mais precisamente, para quem tem as ações da metalúrgica Gerdau, que é a Goal 3 ou 4,
vai receber 8 centavos. Para quem tem GGBR, que é a própria Gerdau em si, não é a holding, você tem 12 centavos de dividendos, mas você precisa ter até dia 9 para comprar essas ações, tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou sobre a atualização na carteira que eu aproveitei para fazer o aporte em Gerdau e expliquei a tese de investimento e as dificuldades que a empresa tem, tá? Longo prazo pode ser bastante promissor, mas eu não posso também prometer nada que não se sabe o que vai acontecer nem daqui a 6 meses com o nosso planeta, né, pessoal? Mas a gente tem que ver o copo meio cheio, às vezes, e tentar entender as perspectivas positivas. Não é a melhor empresa do mundo, mas é uma excelente empresa para você estudar, tá certo? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like para mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Comenta para mim se você tem Gerdau na carteira ou o que você acha dessa própria empresa, tá bom? Porque aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.